Então, como podemos comparar o tamanho de dois conjuntos finitos? Que tal simplesmente contar o número de elementos que temos em A, depois contar o número de elementos que temos em B e comparar os dois? Perfeito, muito tranquilo de fazer com conjuntos finitos. Mas se esses conjuntos forem infinitos? Contar passa a não ser mais uma opção, né? Pelo menos para mim, que conto terminar de fazer esses vídeos em tempo. O que a gente poderia fazer então? Perceba nessa função sobrejetora que criamos que o tamanho de A é maior do que o de B. Isso não é uma coincidência, tá? Numa função qualquer, a imagem tem no máximo o mesmo tamanho que seu domínio. Lembre que uma função deve ter não mais do que uma flecha partindo de cada elemento do domínio. Como a imagem é igual ao contradomínio numa função sobrejetora, isso obriga o domínio a ser pelo menos tão grande quanto o contradomínio. Em outras palavras, se existir uma função sobrejetora de A para B, o conjunto A tem cardinalidade maior ou igual a B, ou ainda, o conjunto B tem cardinalidade menor ou igual a A. Agora temos uma outra função que é injetora. Se ela é injetora, jamais dois elementos no domínio podem corresponder ao mesmo elemento no contradomínio. Ou seja, para ser injetora, o tamanho do contradomínio deve ter pelo menos o mesmo tamanho do domínio. Em outras palavras, se existir uma função injetora de A para B, o conjunto A tem cardinalidade menor ou igual a B. Ou ainda o conjunto B tem cardinalidade maior ou igual a A. Parem para pensar e me digam por telepatia. Por que essa abordagem é interessante? Ninguém está falando mais de quantidade de elementos, o que não faria sentido para conjuntos infinitos. A gente está comparando, certo? Estamos falando da existência de funções de um conjunto para outro. Ou seja... Esse é o nosso velho e bom conjunto dos naturais, com os seus três eternos pontinhos. Começa com 0 e segue com o sucessor de 0, que é 1. Depois o sucessor de 1, que é 2, e assim vai, ad infinitum. Boa parte da formalização dos naturais devemos aos axiomas de Peano e ao que foi desenvolvido em cima disso. Mas foge do escopo de cálculo, tá? Não foge do escopo de análise na reta, para quem estiver interessado, mas foge do escopo de cálculo. Uma variação é a dos naturais positivos, onde os naturais estão presentes tirando 0. A álgebra é ligeiramente diferente porque não temos mais o elemento neutro da soma. Não tem mais elemento que somado a outro não mude nada, né? 7 mais 0 era igual a 7, aí não mudava nada. Só que aí quando a gente pega os naturais positivos não tem mais esse 0. Então 7 mais 1 dá 8, né? Sempre muda. O resultado da soma vai ser sempre diferente dos operandos. A gente pode criar uma função bijetora dos naturais aos naturais positivos, fazendo simplesmente f de x é igual a x mais 1. Como vimos antes, a existência de uma função sobrejetora dos naturais para os naturais positivos garante que a cardinalidade dos naturais positivos é menor ou igual à dos naturais. E a existência de uma função injetora dos naturais para os naturais positivos garante que a cardinalidade dos naturais positivos é maior ou igual à dos naturais, ou seja, só nos resta admitir que a cardinalidade dos naturais e dos naturais positivos é a mesma, tá bom? Podemos criar uma função bijetora dos naturais positivos aos números pares não nulos. O que isso significa? Que a cardinalidade desse conjunto é a mesma que a dos naturais. A gente pode imaginar isso como sendo uma maneira de contar os elementos desse conjunto de pares não nulos. 2 é o primeiro, 4 é o segundo, 6 é o terceiro e podemos seguir contando ad infinitum. Ou melhor dizendo, a gente consegue enumerar os elementos desses conjuntos e finalmente chegamos à definição de conjunto enumerável. Conjunto enumerável é simplesmente aquele que possui uma bijeção com os naturais. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no conjunto dos inteiros. Esse conjunto inclui também os números negativos, certo? Então, se n pertence aos naturais, n menos n vão pertencer aos inteiros. Dessa forma, dá para desfazer uma soma realizada anteriormente usando esses números negativos, certo? Além dos 3 pontinhos no final, a gente vê 3 pontinhos no início também. Assim fica indicado que ele se estende nos negativos. Mas será que é realmente necessário? Algo que a gente já pode dizer é que os naturais estão contidos nos inteiros, tá? Existe uma função injetora trivial de um para outro, basta pegar f de n igual a n. Portanto, a cardinalidade dos naturais é menor ou igual a dos inteiros, certo? Resta saber se é maior ou igual também. O que podemos fazer para encontrar a resposta dessa pergunta? Bom, vamos tentar encontrar uma função sobrejetora que vai dos naturais aos inteiros. A estratégia vai ser a seguinte.
Vamos reservar os naturais pares para consumir os inteiros não negativos e os naturais ímpares para consumir os inteiros negativos. Essa função consegue fazer exatamente isso, essa precisa função que está na tela, certo? Mas vamos lá, ao pegar n sobre 2 nos pares, que são representados por 2 vezes k com k natural, a gente consegue justamente o k pertencente aos naturais, basicamente todos os naturais, ok? Que finalmente é o conjunto dos inteiros não negativos. Então a gente esgota, fazendo isso, os inteiros não negativos. Agora a gente vai pegar os ímpares, que são representados por 2 vezes k mais 1 com k natural. Fazendo menos n mais 1 sobre 2, vamos ter menos 2k mais 1, tudo isso sobre 2, que é igual a menos k menos 1. Se a gente pegar cada um dos naturais como sendo k, a gente gera justamente os inteiros negativos. Tendo em mãos os inteiros negativos e não negativos, cobrimos todos os inteiros. E voilá, uma função sobrejetora dos naturais para os inteiros. O que isso significa? A cardinalidade dos inteiros é menor ou igual à cardinalidade dos naturais. Como a cardinalidade dos inteiros também é maior ou igual à cardinalidade dos naturais, temos a igualdade. Ou seja, existe uma função bijetora dos naturais para os inteiros. E, portanto, os inteiros são um conjunto enumerável. Pessoal, agora a gente vai abordar o conjunto dos racionais, certo? Eu diria que essa parte da aula talvez seja uma das mais complexas, ok? Porque o caminho que a gente vai seguir para a gente chegar nas conclusões que a gente precisa chegar é um caminho um pouco mais indireto. Então, vamos usar o máximo da nossa atenção aqui, tá certo? Então, o conjunto dos racionais é o conjunto das frações com numerador inteiro e denominador pertencente aos naturais positivos, certo? É possível gerar infinitos racionais entre dois racionais dados Q1 e Q2, os dois racionais, tá? Com Q1 menor que Q2. Basta a gente escolher um K, um parâmetro K, certo? De 2 em diante e fazer Q1 vezes 1 sobre K mais Q2 vezes 1 menos 1 sobre K. Aí a gente pega K igual a 2, 3, 4, 5, certo? Tem infinitos racionais aí. Todos eles estão entre Q1 e Q2. Tá? Isso já não acontece com inteiro. Com os números inteiros, se a gente pegar dois inteiros, vai ter sempre um número finito, certo? De inteiros entre esses dois que a gente pegou. Naturalmente, como a gente está lidando com os racionais, a gente está com um conjunto que inclui os naturais e os inteiros, certo? Vamos ter que a cardinalidade dos racionais é maior ou igual à dos naturais ou à dos inteiros. Mas a pergunta fica, será que é estritamente maior ou é igual? Vamos desenvolver uma estratégia para tentar elucidar essa questão. Ela é um pouco mais indireta que no caso dos inteiros, certo? Primeiro, vamos criar uma função sobrejetora trivial entre o conjunto dos pares ordenados, formados por um inteiro e um natural, certo? E os racionais. Assim ficaria claro que a cardinalidade desse conjunto de pares ordenados seria maior ou igual à dos racionais. A função que supre essa nossa necessidade é essa que está na tela. f de z, n é igual a z sobre n mais 1. Isso porque ela basicamente segue a definição da formação dos racionais. Ela abrange todas as frações possíveis. Por exemplo, f de 1,1 leva para a fração 1 sobre 2. f de 2,1 leva para a fração 2 sobre 2. F de 5,3 leva para a fração 5 sobre 4. Tá bom? E assim por diante. Dessa forma, temos que a cardinalidade do produto cartesiano do inteiro com os naturais é maior ou igual que a cardinalidade dos racionais. Vamos agora construir uma função sobrejetora do produto cartesiano dos naturais para o produto cartesiano dos inteiros com os naturais. A ideia é demonstrar que a cardinalidade dos pares de naturais é maior ou igual ao produto cartesiano que acabamos de criar, tá? Aqui a gente pode aproveitar o resultado que obtivemos na seção do conjunto dos inteiros. Vamos reproduzir na primeira coordenada aquela função e na segunda coordenada a função identidade. Assim, a gente cobre todos os pares de inteiros e naturais, certo? Dessa forma, f é sobrejetora e a cardinalidade do conjunto de pares de naturais é maior ou igual que a de par de inteiro com natural, ok? Agora, para completar o raciocínio, vamos criar uma função injetora do conjunto de pares de naturais para o conjunto dos naturais. Se a gente tiver sucesso nessa empreitada, a gente vai ter que a cardinalidade do conjunto de pares de naturais é menor ou igual que o próprio conjunto dos naturais.
Parece contraintuitivo, né? Estranho. Não é à toa que essa parte de conjunto veio tão depois na cronologia da matemática que o próprio cálculo, certo? Mas observe essa função. F de n1,2 é igual a 3 elevado a n1 vezes 5 elevado a n2. Ela, de fato, pega todos os pares naturais no domínio, certo? Mas para qualquer par dado, vamos ter um resultado diferente. Olha só os exemplos que seguem. F de 1 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15, certo? E só 1,1 que consegue essa façanha. Não tem mais nenhum par ordenado aí que vai gerar 15 pra gente. F de 2 fica sendo 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que é 225. Só 2 consegue essa façanha. A ideia é que cada par vai gerar uma decomposição em fator primo diferente, o que significa um natural diferente. Então, nada de padrão com duas flechas chegando no contradomínio, que caracteriza uma função injetora. Essa é a parte crucial da demonstração, tá, pessoal? A gente consegue o resultado mais contraintuitivo de que a cardinalidade de pares de naturais é menor ou igual que a do próprio conjunto dos naturais. Opa! Completamos o ciclo, né? Veja lá em cima. Temos que a cardinalidade dos naturais é maior ou igual que a dos pares dos naturais. Temos que a cardinalidade dos pares de naturais é maior ou igual que a dos pares de inteiro com natural. Temos que a cardinalidade dos pares de inteiro com natural é maior ou igual que a dos racionais. Ou seja, os racionais e os naturais possuem a mesma cardinalidade e, portanto, existe uma bijetora dos naturais para os racionais. E os racionais são enumeráveis. Agora, se os racionais são enumeráveis, deve ter uma maneira de listar os racionais. Como fazer isso? Ora, se a gente fixar um denominador e caminhando com o numerador, vamos ter infinitos números. Notadamente, a gente teria logo um conjunto infinito de frações, incluindo 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, e assim por diante. E qual seria a ordem, então, do 1 sobre 2 nessa numeração? Quando é que ele ia chegar, né? Então, essa ideia tem problema. Vamos tentar uma outra abordagem, certo? Vamos dispor as frações sendo o numerador correspondente às linhas e o denominador às colunas, numa matriz. E daí a gente vai caminhar conforme a ordem que está aí expressa na tela. Pelo menos a cada diagonal dessas, temos um número finito de elementos. Perceba que a soma do denominador e numerador é sempre constante nessas diagonais, né? De forma que na quinta diagonal, por exemplo, a gente sabe que vai encontrar 5 sobre 1, 4 sobre 2, 3 sobre 3, 2 sobre 4 e 1 sobre 5. Então a gente sabe que a fração 101 sobre 507, por exemplo, vai estar na 608 menos 1ª diagonal. Ou seja, na 607ª diagonal. Pois 101 mais 507 é igual a 608, né? E a gente tira 1 aí. A gente tira 1 porque começa de 2, né? O 1 sobre 1. Saber exatamente qual é a ordem na diagonal escolhida é simples, tá? Vai ficar para vocês encontrarem. Lembrem da soma de uma progressão aritmética que vai ajudar. Um outro detalhe é que frações com zero no numerador ou negativas não aparecem. Mas isso não é um problema, porque a gente viu como enumerar os naturais positivos inteiros. Isso daí só vai gerar mais um grau de indireção, tá bom? E finalmente, nessa estratégia de enumeração, vão aparecer frações repetidas. Isso aí também não é um problema, certo? Mas se a gente quiser, a gente pode pular na matriz aquelas células, certo? Tal que o máximo divisor comum dos índices é diferente de 1. Por exemplo, 2 sobre 2, 12 sobre 6. A gente pode pular. Por quê? Pular não vai alterar em nada a propriedade de que cada diagonal vai ter um número finito de elementos, certo? Então a gente vai saber qual é a ordem. Agora fica a pergunta. Será que todos os números reais são racionais? De acordo com algumas referências, o primeiro matemático de que se tem notícia que resolveu essa questão foi um grego chamado Hipássos, que contrariou os pitagóricos. A ideia corrente na época era a hipótese de que, dados dois segmentos, sempre seria possível achar um segmento de tamanho unitário, de maneira que ambos os segmentos poderiam ser formados por uma certa quantidade finita desses segmentos unitários. Assim, isso seria equivalente a dizer que quaisquer dois segmentos teriam como razão dos tamanhos um racional. Hipássos teria demonstrado que não, usando raiz de 2 para isso, tá? Vamos retornar a esse problema de Hipássos e resolver aqui. Vamos usar a própria contradição.
Suponha que haja P inteiro e Q natural positivo tal que P sobre Q seja igual a raiz de 2. Então P tem que ser igual a Q vezes raiz de 2. E o quadrado tem que ser 2 vezes o quadrado do outro, né? P ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes Q ao quadrado. Lembrando que um número pode ser escrito como produto de potência dos seus fatores primos, tá? Vamos isolar o fator 2 do número e deixar o resto tudo junto. No caso, um certo número n vai poder ser escrito como 2 elevado a alfa, aí o 2 isolado, né, com seu expoente, multiplicado por m, que é um número desprovido de fator 2 em sua decomposição em fatores primos. Escrevendo P e Q dessa forma, temos P igual a 2 elevado a alfa de P vezes m de P, e Q igual a 2 elevado a alfa de Q vezes m de Q, tá? Agora, substituindo na equação acima, P ao quadrado fica sendo igual a Q ao quadrado vezes 2, né? Ficamos com 2 elevado a alfa de P vezes MP ao quadrado é igual a 2 vezes 2 elevado a alfa de Q vezes MQ ao quadrado. Se concentre nos fatores 2 em cada lado da igualdade. A gente não vai ligar para os m's, certo? Já que ambos os m's são livres de fator 2 na sua decomposição. À esquerda, vamos ter 2 elevado a 2 alfa P e à direita vamos ter 2 vezes 2 elevado a 2 alfa Q. Só que 2 vezes 2 elevado a alfa Q é igual a 2 elevado a 2 alfa Q mais 1. Veja que o expoente de 2 à esquerda é par, 2 vezes alfa de P, e o expoente de 2 à direita é ímpar, 2 vezes alfa de Q mais 1. Contradição. Então, temos que negar a afirmação de que existe P inteiro e N natural positivo com P sobre Q igual a raiz de 2, certo? Ou seja, existe número real que não é racional. Esses números vão parar todos no que chamamos de conjuntos dos irracionais. E assim a gente finaliza essa sessão da aula, certo? A próxima sessão a gente já vai tratar mais dos números reais, matemática contínua propriamente dita. Até lá!